Então tá, né? Maravilha, maravilha, avante lovers de norte a sul do país. Você carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulino. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Breaking news, tá? Breaking news, notícia de última hora. Agora, na noite deste domingo, que a gente conseguiu apurar, que a gente conseguiu conversar. Afinal, São Paulo folgou neste domingo, jogou ontem, né? Lá em Fortaleza. Desembarcou em São Paulo só, já quase durante a manhã deste domingo. O pessoal foi dar uma dormida normal, foi dar uma descansada, só acordou agora, né? Vamos dizer assim, acordou entre aspas, né? E não, a gente conseguiu dar sequência em algumas apurações e assim, rapaziada, curto e grosso, tá? Tem mais um nome, apareceu mais um nome de sugestão para ser volante do São Paulo. São Paulo, todo mundo sabe, deve perder o Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo com um problema grave de tromboembolismo pulmonar. Então, o prazo mínimo de retorno dele para voltar a treinar é de 3 meses, isso pode demorar até 6 meses, né? E ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, a gente já falou disso aqui num vídeo publicado nesta semana. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, pronto, né? Então, muito provavelmente o Luiz Gustavo não joga mais com a camisa do São Paulo, apesar da vontade do jogador, né? Então, o São Paulo vai no mercado, né? Tem aí, vamos dizer assim, nas suas listas de desejo, né? No seu carrinho de compras, um volante. Todo mundo sabe, né? O Luan, muito provavelmente, deve ser relacionado, voltar a ser relacionado para esse duelo de terça-feira contra o Náutico, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele que já vazou até o número de camisa que ele vai usar, né? O número 33, né? O jogador foi inscrito no Campeonato Brasileiro. A tendência, a expectativa era que ele fosse lá para o Ceará, mas para os problemas burocráticos, a gente tem um vídeo também aqui no canal falando sobre isso. O São Paulo achou melhor deixá-lo aqui treinando aí para aperfeiçoar ainda mais sua forma física. O jogador então deve reestrear, ele que passou a última temporada emprestado pelo Vitória, estava fora dos planos, treinando em separado, foi reintegrado justamente pela ausência de primeiros volantes do plantel, né? Eu tô aqui enrolando, quem que é? O novo alvo do São Paulo, digamos assim, é o William Arão, jogador de 33 anos, conhecidíssimo, né? Jogador que brilhou ali com a camisa do Flamengo, né? Ganhou tudo com o Flamengo naquele time do Jorge Jesus em 2019, né? Se eu não estou enganado, foi esse o ano, né? Então, o William Arão tá lá no Panathinaikos da Grécia, o seu contrato acaba agora, né? Em junho. Então ele tá livre no mercado, né? Tá livre no mercado, já pode assinar um pré-contrato com quem quiser, e o seu empresário, o seu staff, vem oferecendo o William Arão no mercado, né? E no decorrer deste final de semana, né, ou da última sexta-feira, começou na última sexta-feira os contatos, um dos clubes procurados aí pela galera que cuida da carreira do William Arão foi justamente o São Paulo, né? Acho que cientes que o São Paulo tem essa necessidade de primeiro volante, né? Então, muito provavelmente, esse nome vai ser discutido aí durante esta semana no CT da Barra Funda. Para quem não sabe, o William Arão é um jogador formado na base do São Paulo. Sim, o William Arão passou por Cotia, jogou no Sub-15, jogou no Sub-17, jogou no Sub-20. Acontece que ele acabou, vamos dizer assim, acabou o contrato dele, ele acabou liberado, porque na ocasião, isso nós estamos falando de 2011, quer dizer, já faz um tempo, né? Não havia vaga no profissional para ele, ele chegou a treinar na Barra Funda, mas acabou liberado e acabou arrubando suas balas e indo para o Corinthians, para o rival Corinthians, onde ele também não se destacou tanto assim, né? Acabou emprestado pela Portuguesa, depois deu uma rodada, Chapecoense, até que parou no Botafogo, foi parar no Botafogo, e lá sim parece ter encontrado o bom futebol, que o fez depois ir para o Flamengo, numa negociação polêmica, afinal ele pulou o muro, né? Uma gíria que a gente usa aqui em São Paulo, né? Ele pulou o muro, saiu do Botafogo para o Flamengo, lá no Flamengo alcançou o estrelato, chegou aí para a seleção brasileira, convocado pelo Tite e tudo. Fato é que ele já está na Europa há um tempinho, né? Primeiro no Fenerbahçe da Turquia, depois ele foi para o Panathinaikos, né? Lá no Panathinaikos ele até que vem jogando, tem um número razoável de partidas, justiça seja feita, mas, segundo a gente apurou aí, com pessoas do São Paulo que conversaram com o staff dele,
seria um desejo dele, né? Seria um desejo pessoal do William Arão voltar ao futebol brasileiro, especificamente para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Ele que é de Guarulhos, então ele tem parentes, né, aqui na Grande São Paulo, enfim, para ficar perto da família, né? Acho que o William Arão já está pensando aí em encerrar a carreira e tal, apesar de ter lenha para queimar, e hoje no futebol moderno os caras têm uma carreira mais longeva, né? Ele quer, a prioridade seria realmente de vir aqui para São Paulo. Então, além do São Paulo, a gente tem informação sim que o Santos o procurou e que ele tem conversas com o Santos, mas de qualquer maneira, né, o staff dele acabou oferecendo ao tricolor aí, né? É um nome que vai ser debatido internamente, como todo mundo sabe. O São Paulo, existe uma prerrogativa dentro do São Paulo de que talvez o Pablo Maia, que está se recuperando de cirurgia, já iniciou inclusive a transição, mas esse deve demorar mais para voltar aí, para dar as caras. Antes do Mundial, da parada do Brasil para o Mundial, muito provável que ele volte a jogar. Uma recuperação fantástica, diga-se de passagem, né? O cara passou por uma cirurgia, a segunda, né? Já tinha passado no ano passado e de certa maneira, voltar a jogar em menos de 6 meses é um feito, entanto, é uma recuperação muito boa do Pablo Maia, né? A expectativa é que ele só voltasse no segundo semestre. Esse prazo foi muito antecipado, foi muito bem sucedida a cirurgia. Que bom pro Pablo Maia, que bom para a saúde dele. O fato é que o São Paulo conversa nos bastidores, a conversa que rola nos bastidores do São Paulo é de que se chegar a proposta para o Pablo Maia, ele vai ser vendido, né? O São Paulo entende que por conta das 2 contusões graves, por conta da idade, né? O Pablo Maia já vai para 25 anos, né? Não tem mais como barganhar valores, né? Não tem mais como você segurar o Pablo Maia no seu time, pensando numa valorização maior, porque talvez ela não aconteça. Então, São Paulo que precisa de dinheiro, São Paulo que precisa fazer caixa, São Paulo que está com as contas completamente bagunçadas, tá aí, né? Dívida tá batendo 1 bilhão, é o maior prejuízo da história. Primeiro trimestre também, conforme revelou o Walter Ares, também tem vídeo aqui no canal. Vê aí o vídeo do Belmonte, a gente fala bastante de balanço lá. Então, quem chegando proposta, o São Paulo vai provavelmente, a tendência é de liberar o Pablo Maia. E ele é um nome cotadíssimo, né? Ele mesmo machucado, mesmo com 2 contusões graves, ele se mantém aí nos volantes jovens mais valiosos da América do Sul, né? Ele que já recebeu propostas do Fulham na Inglaterra há 2 anos atrás, mas na época era 8 milhões de euros. O São Paulo tem a famosa regra dos 2 dígitos, né? De aceitar negociações que envolvam somente 2 dígitos. Mas o fato é que o Pablo Maia, que deve voltar, vai sair. Então, um primeiro volante digamos assim, é primordial aí para as pretensões do São Paulo e para as pretensões do técnico Luiz Ubeldia para o restante da temporada. O Luan é uma incógnita, o São Paulo não sabe como ele vai voltar, né? Então não dá para confiar 100% só em ter o Luan como opção. Existe o Negruti, que teoricamente não é um primeiro volante de origem, ele começa jogando mais avançado, com o tempo ele vai se recuando, mas eu já disse aqui para vocês, aqui em vídeos, em análises de elenco que a gente fez aqui no Avante Meu Tricolor, que o técnico Luiz Ubeldia não gosta do estilo de jogo do Negruti. Tanto é que, ao lado do Mike, ele é um dos únicos que não jogou. Tá todo mundo da base jogando aí, né, agora, e ele não tem oportunidade, mesmo o São Paulo desfalcado do primeiro volante, por conta dessa não é antipatia, desse estilo de jogo do Negruti que não agrada ao Zubeldia, né? Então, o primeiro volante é essencial. Aí você vai me lembrar, e o Thiago Mendes, né? Vocês do Avante Meu Tricolor falam do Thiago Mendes, falam que está certo, falam que está certo, falam que está certo, falam que está certo. De fato está certo, São Paulo tem um acordo apalavrado com o Thiago Mendes para que, acabando o contrato dele no clube do Catar, ele também tem contrato até junho, né? Então, teoricamente, aí na próxima janela ele está livre para assinar com quem quiser. O São Paulo tem esse acordo, a Superbet se interessou em bancar parte dos salários, bancar as luvas do jogador para ajudar no processo. Existe um acordo também informal, né? Assim como tem um acordo informal com o Thiago Mendes, tem um acordo com a própria Superbet de que é ela que renovou o seu contrato de patrocínio até o centenário do São Paulo, aumentou os valores e busca, vamos dizer assim, uma maior aceitação dentro da torcida, porque ela é bastante contestada. Pelo menos há muita reclamação das ações de marketing, né? Até se comparar com o próprio Fluminense, né? Que também é patrocinado por ela e tem
e tem lá o Thiago Mendes, ó, perdão, o Thiago Silva, tem o John Arias e agora o próprio Renato Gaúcho com parte dos seus salários pagos pela casa de apostas, né? Tudo bem, você pode até ponderar o fato de que o Fluminense vai jogar um Mundial de Clubes, ou seja, vai dar uma visibilidade inestimável para a Superbet. Mas o São Paulo é o São Paulo, né? O São Paulo é muito maior que o Fluminense em qualquer comparação que você for fazer. O São Paulo tem mais títulos, o São Paulo tem mais torcida, o São Paulo tem mais história, e o São Paulo tem um estádio para 80 mil pessoas, coisa que o Fluminense nunca sonhou em ter. Então, também falta olhar por esse lado, né? Da casa de apostas romena precisa também olhar isso com bastante cuidado. A repercussão e a mídia que o São Paulo tem, o Fluminense nunca vai chegar nem perto de ter. Essa que é a verdade. Não adianta qualquer torcedor do time do Rio vir aqui e encher o saco. O São Paulo é gigante. O Fluminense é uma formiga perto do São Paulo. Então, há sim esse acordo velado aí de bastidores. Não está no papel do novo contrato, que ainda não foi oficializado, né? Por mais que tanto o CEO da Superbet quanto o Casares já tenham até confirmado, mas ele não foi oficializado ainda porque tem questões burocráticas. Mas apalavrado está essa situação de que a Superbet vai sim ajudar o São Paulo no reforço, e o nome que foi levado para ela foi o do Thiago Mendes. O problema é que a Superbet acha que o Thiago Mendes não é lá tão midiático assim. Ela quer um nome midiático. Isso nós vamos explicar mais para frente, nós vamos gravar um vídeo aqui essa semana no canal explicando isso, se ninguém furar a gente, né? Porque provavelmente vão ver esse vídeo aqui e já vão sair repercutindo, mas o fato é que as conversas tendem ao fato de que a Superbet não está lá tão empolgada assim em ter o Thiago Mendes como esse grande reforço para selar esse novo contrato dela com o São Paulo. Né? E o Thiago Mendes, cara, na verdade ele quer muito jogar no São Paulo, o problema do São Paulo são as luvas, né? O São Paulo tenta negociar com o jogador o parcelamento dessas luvas pela assinatura do contrato. Né? Algo que vai ser colocado à mesa nas discussões com o Willian Arão. O São Paulo vai discutir o nome do Willian Arão, e o São Paulo entende até que pode chegar os dois. Como no caso do atacante, também tem vídeo aqui no canal, só procurar aí, navegar, quando a gente fala do Brenner e do Carlos Vinícius, que são os favoritos aí, né? O São Paulo que tornou público a sua busca por um centroavante depois da operação do Caleri. Inclusive o próprio Belmonte disse lá pro André Hernan, na transmissão do jogo ontem lá em Fortaleza, né? Que sim, o São Paulo está avaliando o mercado e busca realmente uma reposição. O São Paulo entende que tanto o Brenner quanto o Carlos Vinícius, que teoricamente jogam na mesma posição, mas têm funções diferentes, e o Brenner é um polivalente, né? O Brenner por empréstimo, o Carlos Vinícius chegando também em fim de contrato lá na Europa, eles podem chegar, eles podem agrupar, eles podem encorpar esse elenco. Também é o caso dos dois volantes, tanto o Willian Arão quanto o Thiago Mendes. Os dois tanto fazem a primeira volância, como também já atuaram aí de segundo volante, né? Ali na posição meio que do Marcos Antônio, né? Então é um São Paulo que tá querendo realmente trazer reforços, engrupar, né? Encorpar esse elenco aí para a sequência da temporada. Então não está descartado trazer os dois jogadores. São Paulo, a informação que a gente apurou com o pessoal lá da diretoria de futebol é que o São Paulo vai sentar com os representantes do Willian Arão, vai entender valores e já está descartado o leilão, até porque justamente por conta do acordo verbal e da vontade do Thiago Mendes em jogar no São Paulo, o jogador recusou o Atlético Mineiro, né? O Cuca está desesperado atrás de um volante e pediu o Thiago Mendes, chegou a ligar pessoalmente pro Thiago Mendes. O Thiago Mendes disse que não ia abrir conversas com o Galo, porque está apalavrado que o São Paulo quer jogar no São Paulo, e é uma situação que vai acontecer agora com o Ilharão também, porque além do Santos, que abriu sim negociações com o Ilharão, teoricamente ele está mais avançado que o São Paulo, porque o São Paulo, o oferecimento dos empresários chegou agora, chegou na sexta-feira, né? Teoricamente o Santos já está negociando há um tempinho aí com o Ilharão. Pode ser que os jogadores e seu staff não tenham visto que há perspectivas da negociação avançar. Então por isso já estão procurando outros destinos. E um desses destinos também é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um concorrente do São Paulo na disputa pelo Ilharão. Né? Isso ficou errôneo, né? Porque de certa maneira não é que o São Paulo está atrás do Ilharão. O Ilharão foi oferecido e é um nome que vai ser discutido internamente. O Atlético Mineiro também, teoricamente, teria aberto negociações com o Ilharão. Pelo menos
é o que a imprensa mineira fala, é o que os setoristas do Atlético Mineiro estão publicando nesse momento da gravação desse vídeo. Se você for buscar um Google aí, o Willian Arão, muito provavelmente você vai cair numa matéria aí de algum portal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, noticiando isso. Então, ele que chegou, ele que foi rejeitado pelo Cruzeiro, né? Também foi oferecido, de certa maneira, por o Cruzeiro, que o Cruzeiro não quis levar adiante. Mas, no caso do Galo, as negociações parece que acontecem, né? Então, o São Paulo, teoricamente, no caso do Willian Arão, é um intruso aí, né? Porque, como eu disse, o jogador foi oferecido agora. E o São Paulo vai começar a discutir nessa semana, mas já descartou que não vai entrar em leilão e já quer saber valores, né? Com tudo que acontece no São Paulo atualmente, os valores são importantíssimos, porque mais do que a necessidade de se reforçar o elenco, a necessidade de ajustar as contas, né? Deixar as contas equilibradas. Como a gente falou, o São Paulo num caos financeiro, com teto de gasto do fundo de investimento, não pode sair por aí esbanjando. Tá certo? É isso então. Aí você vai falar para mim também do Marcos Antônio, né? Marcos Antônio é um jogador que sim, esse o São Paulo quer, o São Paulo já definiu a sua permanência. O Casares, dessa viagem à Europa que ele está prometendo fazer, ele já vai tratar de todas essas situações, tanto a dos atacantes, do Brenner, quanto do Carlos Vinícius, e aqui eu reitero, o São Paulo negocia com os dois, mas basicamente ele também vai lá para a Itália para acertar essa situação dos dois jogadores, né? Não só do Marcos Antônio, como do Juan. O plano, a gente já revelou no Avante Meu Tricolor também, dando crédito para os colegas, né? Basicamente, o Gabriel Sá do Arquibancada Tricolor foi o primeiro a dar essa informação, então crédito para o Gabriel lá, que faz um trabalho genial na Arquibancada, que basicamente é isso. O plano inicial do São Paulo é prorrogar o empréstimo desses jogadores até o fim do ano, com as mesmas cláusulas, né, de quantidade de jogos para uma compra obrigatória, com a mesma situação, fazendo isso só para postergar o pagamento para o ano que vem, né? Os valores, as quantias exatas eu não anotei, porque eu vim aqui, como eu disse, gravar esse vídeo correndo, né, porque a notícia acabou de chegar aqui para mim, do Willian Arão, então já liguei o celular e saí gravando, mas está nas matérias lá do Avante Meu Tricolor, pode procurar lá que você vai encontrar tudo certinho lá. Obviamente o Marcos Antônio é um jogador que está muito mais próximo de bater essa meta de compra obrigatória do que o Juan, ele joga mais do que o Juan e está jogando bem, vamos ser sincero, né? Então, de certa maneira, a situação do Marcos Antônio é muito mais prioritária do que a do Juan, lembrando que o São Paulo quer os dois, quer manter os dois no grupo, os dois jogadores querem ficar no São Paulo, os empresários vão ajudar o São Paulo nessas negociações, e os dois times italianos, Sassuolo pro lado do Juan, Lazio, pro lado do Marcos Antônio, recusaram a proposta feita pelo São Paulo de começar a pagar só ano que vem. Lembrando que o contrato dos dois jogadores tem cláusulas que exigem um pagamento imediato da primeira parcela tão logo eles atinjam essa cláusula de produtividade, né? Cláusula de aproveitamento para compra obrigatória, tá? Então, o São Paulo bolou esse plano, vai tentar executar, tá lá na mesa de negociações do Casares junto com os dois atacantes e agora um volante, tá? Um volante. Muito provavelmente, a situação do Thiago Mendes, para mim, está muito fácil de ser resolvida. O jogador quer jogar no São Paulo, né? A informação do Willian Arão agora, como eu disse, é essa, né? Ele quer jogar aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, para ficar perto da família, né? Mas convenhamos também que jogar em Belo Horizonte também é um pulo, né, velho? Não é lá também, lá grande dificuldade assim. Mas na negociação do Willian Arão, São Paulo chega atrasado. São Paulo entra depois do que a concorrência, já existiam negociações em andamento com o staff do jogador, que pelo jeito não se empolgou ou está atendendo um pedido do próprio Willian Arão para oferecê-lo aí nesse final de semana, na sexta-feira especificamente, para o São Paulo. Tá certo, gente? É isso. Breaking news de domingo. O domingo ia passar sem vídeo, porque eu estava aproveitando também para dar uma descansada, mas aconteceu isso daí, achei legal vir aqui e falar para vocês. Beijo do gordo, tchau.